Retornamos a esse segundo e último bloco do programa Direito em Foco de hoje com a presença do juiz federal, titular da Terceira Vara Federal de Campinas, doutor José Eduardo Leonel Ferreira. Nós aguardamos a participação do telespectador através do nosso e-mail direitoemfoco@mauriciomarangoni.com.br. Doutor José Eduardo, nós falávamos no primeiro bloco a questão do acesso à Justiça Federal. O juiz federal, ele pode ter outra atividade além da magistratura? Olha, Maurício, essa é uma limitação da carreira, que todo mundo que quer ingressar tem que ter ciência disso. Na verdade, o juiz só pode ter uma outra profissão, que é a de professor. Só. O juiz não pode ter um comércio, ele não pode exercer uma empresa, ele não ser pode... sócio de uma firma. É uma proibição que tem seu sentido, claro, exatamente porque você mexe com o mundo empresarial, etc. Essa é uma limitação que o juiz tem, né? O juiz, muitas vezes a gente vê reclamações sobre salário do juiz, etc. Mas tem que se pensar nisso sempre, né? Tem sempre se pensar no fato de que o juiz tem essa limitação. É uma opção decisiva. É uma opção de vida. Sim. Você sabe que vai ficar naquilo ali e você pode dar uma aula, lógico, para incrementar o seu próprio conhecimento, a sua habilidade de falar, pode fazer uma carreira acadêmica, mas é só. Dr. José Eduardo Leonel é mestre em Direito Processual Penal e doutor em Direito Penal pela USP, pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Aliás, também fez o bacharelado lá. Fiz. E também é professor. Sou professor, dou aula nas Faculdades Autônomas de São Paulo, FADISP, né? Fica ali através da Rebouças de São Paulo. Agora eu te pergunto, antes da sua carreira na magistratura federal, como juiz federal, fez uma opção para o Ministério Público. Foi promotor de justiça durante 5 anos. Da onde surgiu a ideia de ser juiz federal? Na verdade, por que surgiu? Na verdade, mas eu começo dizendo da ideia de ser promotor. Na faculdade eu sempre acalentei o sonho de ser promotor de justiça. E veja... Nas arcadas, Nas arcadas, né? Então eu saí da faculdade e prestei o concurso. Foi uma experiência gratificante, fiquei 5 anos lá, de 94 a 99. Onde funcionou como promotor? Olha, eu funcionei em muitos lugares, porque eu fui como titular em Roseira e Aparecida do Norte, né? Mas como substituto eu rodei acho que 16 cidades. Então, nem se lembra. Pegando Vale Paraíba, Cachoeira, Lorena, Guará, Cruzeiro, Cunha, Pindamonhangaba, o que me vem à cabeça agora. Fora São Paulo, fiz júri em São Paulo também. Fiquei um tempo nas execuções criminais. E onde surgiu ou a necessidade, ou a vontade, onde despertou? Como é que se despertou isso? Uma questão de temperamento, né? Porque o Ministério Público, isso a gente até fala em salas de aula, como professor que sou, eles têm uma liberalidade muito ampla, aliás, muito mais ampla, guardadas as limitações das suas condutas, do que o magistrado. O magistrado está um pouco mais rígido até na sua atividade. Mas tem o outro lado também, a divisão de funções. Por exemplo, você tem na faculdade, você tem uma ideia. Eu tinha uma ideia que não era aquela exata da realidade. Eu gosto muito da função de promotor. Mas eu, por exemplo, eu era fascinado na faculdade por interesses difusos, defesa do meio ambiente. Não que não dê para fazer isso aí. Em todas as comarcas que eu fui, eu tendia a escolher promotorias que tivessem essas incumbências. Mas no interior, não existe uma concentração dessas funções. Você é obrigado a fazer muitas coisas. Para você, por exemplo, ficar numa promotoria que lide com esses assuntos, você teria que virar promotor da cidadania em São Paulo, o que demanda anos. Então, na verdade, eu fiz um mau cálculo. Né? Não que eu não goste da função do promotor no interior, não é isso. Mas eu queria me especializar numa área como essa. Quando eu vi que isso não ia ser possível... Ia demorar demais. Ia demorar demais, e vi que o meu temperamento também se adequava à magistratura, eu prestei e não me arrependo. Estou muito feliz na magistratura federal. E lá... Quantos anos já? Fazer 11 agora. 10 anos e meio, né, que eu estou lá. E foi uma boa escolha. Outra pergunta que te faço. A questão da carreira dentro da Justiça Federal. Vocês ingressam como juízes substitutos, depois passam a ser juízes titulares. Como é que funciona essa... São 3 degraus, né? Juiz substituto, juiz titular, na verdade a gente chama de juiz federal só. Juiz federal substituto, juiz federal e desembargador. Desembargador federal. Que participa, que compõe o Tribunal Regional Federal. Que compõe o Tribunal Regional Federal. São 3 estágios na carreira. A questão do substituto, veja bem, o substituto, mesmo o substituto, tem uma lotação fixa. Ele fica em um determinado lugar. Se o tribunal tiver que deslocá-lo, teria que fazê-lo mediante indenização, deslocamento. De regra, o substituto fica... Então, muita gente pensa que o substituto fica na mão do tribunal. Não é isso. O substituto tem uma lotação. Eventualmente, então, por exemplo, lá em Campinas, nas varas de Campinas, só para o telespectador entender. Um juiz titular sai em férias, efetivamente já existe um substituto. Cada vara, isso que diferencia a gente da estadual também. Cada vara tem um juiz titular e um substituto. E um substituto. Isso já é acumulados. Acumulados.
Em Campinas nós temos quadro completo. Então eu tenho uma juíza substituta lá. Então, né? deixa eu te perguntar também, isso é importante a gente esclarecer. O juiz titular, ele tem esse auxílio do substituto em julgamentos, eventualmente, ou não? Não, na verdade eu não diria um auxílio, né? Porque existe um provimento, aliás, muito sábio do Conselho da Justiça Federal, você reparte os finais. Então os finais pares são meus, E os eu não ímpares? chamaria nem de auxílio, porque ela Acaba julgando. toca metade dos processos e eu toco outra metade. E um não interfere no outro. Né? Agora, a administração da vara cabe ao titular. Né? A metodologia de andamento dos processos, publicação, etc., cabe ao titular. Mas a repartição de processo eu não chamaria nem de auxílio, porque a vara é dela também. Né? A vara ela tem um posto ali. Que é o Eventualmente nas férias de um, ou o titular saindo em férias, ou o Isso. substituto saindo em férias, um cumula o outro, ou o tribunal manda outro. Não. Um acumula o outro. acumula né? o outro. Não, dificilmente isso A acontece. questão do desembargador. O desembargador, ele vai compor o tribunal como? Na verdade, existem dois meios de acesso, que é antiguidade e merecimento. Né? A antiguidade, como o próprio nome diz, é a ordem na carreira, que a pessoa passou no concurso. E o merecimento é ferido mediante produtividade. Até recentemente saiu uma resolução do Conselho, resolução 106, do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, disciplinando de uma maneira bem razoável, assim, mais minudente. O que é produtividade, o que é presteza. Tem vários itens. É o provimento 106. E existe esse meio de acesso. Né? Agora, é restrito. Porque você veja bem, hoje nós temos 43 vagas no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. É muito pouco. Existe um projeto para aumento disso? Precisava aumentar. Na verdade, existe um projeto, em termos legislativos, você sabe como é que é a política. Não dá para a gente prever. Teríamos que aumentar o número de membros do tribunal urgentemente. Mas andou mais rápido um projeto que amplia os tribunais, que é o projeto 544, que está para ser votado aí, pelo menos de acordo com as últimas informações que eu colhi. É um projeto que cria novos tribunais regionais federais. É muito bom, não vou dizer para você que é ruim, é muito bom. Mas continua a nossa pendência em São Paulo. Porque com esse número, a média dos gabinetes está com 9 mil, 10 mil processos. Você veja, os desembargadores trabalham muito lá. Só que realmente é uma demanda terrível. Na terceira sessão, né, eu conheço bem lá, a terceira sessão de direito previdenciário, chegam por mês, em média de 400 processos para serem julgados por mês. Humanamente impossível. Você vê, se você recebe um espólio ali, 10 mil processos, 9 mil processos, e entram 400, você tem que bater aqueles 400 para bater dos 10 mil. Você manter o número. Você concorda que isso vai demorar. Sim. Então, quer dizer, é humanamente impossível. Agora eu te pergunto, eventualmente num desmembramento do nosso Tribunal Regional Federal da Terceira Região, Mato Grosso do Sul, em tese, poderia se tornar um novo TRF ou ainda não tem uma estrutura ou um número populacional, uma demanda para isso? Eu acho que não teria demanda suficiente, viu, Maurício? Sendo bem franco com você. Eu pessoalmente, minha opinião pessoal, e muita gente acho que pensa comigo, eu acho que São Paulo deveria ser desmembrado. Um bom exemplo do TRT. Que tem um tribunal Começamos em Campinas. com a segunda região em São Paulo, né? Exatamente. E depois, em 86, foi desmembrado para a 15ª, largaram só a capital, aliás, a grande São Paulo e a Baixada Santista. Foi uma decisão sábia. Uma questão de demanda, né? Uma questão de demanda. Eu falei para você, esse índice de carência de varas, ele mede isso aí. Ele vê a população, quantos processos ingressam por mês. Se você fizer um estudo desse, você vai chegar à conclusão que São Paulo precisava de 2 tribunais. É bem possível. Mas, enfim, por enquanto, por hora, nesse projeto de ampliação dos tribunais, não está a criação do novo tribunal em São Paulo. Estou falando para o futuro. O ideal agora seria passar esse projeto e depois aumentar as vagas do tribunal. Por futuro, essa é uma boa ideia. Muito bem, doutor José Eduardo, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu creio que nossa conversa tenha sido bastante válida, bastante frutífera para esclarecimento para o nosso telespectador. Mas antes de eu finalizar o programa com a sua participação, eu gostaria de uns instantes finais para as suas considerações. Eu acho, falando sobre a magistratura, né? Acho que a magistratura é uma carreira muito boa. Quem me aconselha a prestar a magistratura, vários estudantes, eu dou aula, né? Falei para você. Eu concordo, eu acho uma carreira muito boa, eu acho que o Ministério Público também, mas eu acho que a magistratura oferece um campo maior de atuação do que o Ministério Público. É uma carreira difícil? Tem seus entraves? Tem. Você tem uma postura um pouco mais formal, você é mais limitado, você não pode ter um comércio. Mas que tudo isso é compensado pelo sentimento de que você está agindo na sociedade, que você está fazendo alguma coisa para melhorar a sociedade brasileira. E você tem esse sentimento. Da qual nós fazemos parte. Né? Você exerce isso, você sente isso na magistratura. Talvez mais no JEF, por exemplo, que é o Juizado Especial, a gente chama de JEF.
Mas, de uma maneira geral, mesmo não estando no GEF, você sente que você tem uma atuação social relevante. Eu aconselharia os estudantes de direito a estudarem bastante. Nós não temos uma cultura de estudo no Brasil. Infelizmente. Nós deveríamos ter. O estudante deveria estudar na faculdade. Aliás, nem de leitura, né? Nem de leitura. Se tivesse essa cultura de estudo, nós não teríamos vagas sobrando de juiz aí. Então eu concito aí os estudantes de direito a estudarem todos os anos da faculdade, não deixarem só para o final, não. Nós precisamos deles. Né? Nós, eu estou falando, o poder público, o Brasil precisa de quadros. A sociedade. E nós estamos com falta de quadros. É muito triste isso. Mas pode ser consertado. Claro. Né? Então é isso aí essa exortação aí que eu gostaria de fazer. Muito bem, doutor José Eduardo Leonel Ferreira, juiz federal titular da 3ª Vara Federal de Campinas. Agradeço a sua presença, Obrigado ter você, se deslocado de Campinas e Jundiaí, onde tem residência e domicílio, para participar do nosso programa. Agradeço também a audiência do amigo telespectador. Boa noite a todos e boa semana. Obrigado.